Oi, pessoal. Hoje quero conversar com vocês sobre o último livro do King que eu li, Salem. Finalmente eu li esse livro, foi o segundo romance publicado pelo autor em 1975. O primeiro foi Carrie, que eu já li, gostei muito também. E esse livro aqui, eu ouso dizer que ele entrou assim para o meu top 5 do autor. Eu acho que então agora temos em primeiro lugar O Iluminado, em segundo lugar Sob a Redoma, em terceiro lugar It a Coisa, e em quarto lugar O Cemitério, e eu acho que em quinto lugar Salem. Esse livro é muito legal. É um livro de vampiros, sobre vampiros, e assim, eu sempre achei vampiro meio bosta, assim, nunca gostei muito do vilão vampiro. Mas depois que eu li Drácula e depois que eu li Salem, do King, a minha percepção sobre os vampiros mudou completamente. É um livro muito bem escrito, os personagens são muito bem escritos, muito bem desenvolvidos. A história é bem redondinha, assim, não fica nenhuma ponta solta. É, assim, maravilhoso, maravilhoso, recomendo muito. Pra quem quer começar King, será que eu recomendo Salem? Não sei, talvez. Ele é um livro tem um começo bem lento, assim, pra quem já é fã do autor, sabe do que eu estou falando. Então, até as 100 primeiras páginas, assim, é só o King construindo o cenário, assim, construindo o pano de fundo da história, não acontece nada. Então, pra quem não tá acostumado com a escrita do autor, talvez ache a leitura meio maçante, assim. Então, não sei se eu recomendo como um primeiro livro, assim. Mas assim, é um livro incrível, incrível. Dei 5 estrelas pra esse aqui, pro nicho terror. É um livro, assim, maravilhoso. Então vamos lá para o enredo em si. Aqui a gente tem um prólogo que, assim, não faz o menor sentido. Você começa a ler o prólogo, você não entende nada, você termina o prólogo e você ainda não entendeu nada. Mas eu juro que no final faz sentido, o King amarra toda a história e aí o prólogo faz total sentido. E é, assim, muito legal a maneira que o King deixa essa história bem amarradinha, assim. Então o começo é meio confuso mesmo, você não entende muita coisa. E nesse prólogo a gente acompanha um cara, um adulto que andava vagando de cidade em cidade com uma criança de uns 11, 12 anos. Eles viviam, então, de cidadezinha em cidadezinha, assim. Eles nunca paravam em um lugar, viviam meio que como nômades, assim. E todo mundo que via de fora achava que esse homem e essa criança eram pai e filho. Mas, na verdade, não eram. Não se tratava de pai e filho. E esse cara, ele tinha vários empregos diferentes, assim, alguns subempregos, digamos assim, para conseguir se sustentar e sustentar essa criança. Até que um dado dia, eles resolvem ficar por mais tempo em uma cidade, se estabelecer ali em uma cidadezinha do interior. E perto do lugar assim onde eles estavam morando, tinha uma igrejinha. E o menininho da história, esse menininho do prólogo, ele resolve que ele quer tentar seguir talvez alguma carreira ali na igreja, tentar, sei lá, talvez ser padre ou algo assim. E para ele começar nessa, quem sabe, futura carreira, a primeira coisa que ele precisa fazer é se confessar com o padre local ali da igreja. E é aí que a gente vai para o primeiro capítulo e é aí que a gente vai entender o que aconteceu em Salem, o que aconteceu com esse menino, com esse homem. E aí a gente pula para o primeiro capítulo, que é intitulado A Casa Marsden. Salem, na verdade, se chama Jerusalém Slot, mas ficou conhecida carinhosamente, um apelido carinhoso assim dos seus moradores, como Salem. É uma cidadezinha bem do interior, com seus 1000 e pouquinho habitantes, e eu amei, assim, essa atmosfera de cidade pequena, de cidade do interior. E como eu falei, as 100 primeiras páginas, assim, é o King só criando a atmosfera, assim, da cidade, falando sobre os moradores da cidade, então não acontece muita coisa nessas 100 primeiras páginas, é toda a ambientação que o autor constrói. Mas é muito gostoso de acompanhar essa vibe, assim, de cidade do interior. Então, essa Casa Marsden, ela tem uma aura, uma atmosfera meio macabra, assim, meio bizarra. Ela foi palco de um assassinato e de um posterior suicídio. O antigo dono dessa casa acabou matando a esposa e depois ele acabou se suicidando. Então, todas as crianças ali da cidade acreditam que a casa é mal assombrada. E aí a gente vai acompanhar, então, um dos principais personagens, que é o Ben. O Ben, ele morou quando criança em Salem, na casa de uma tia. Depois ele foi embora da cidade, mas ele resolve voltar para Salem, porque ele é escritor e ele quer escrever uma história de terror sobre a Casa Marsden.
Ele passou por um episódio meio estranho ali quando ele era criança nessa casa. Ele queria fazer parte de um grupo de meninos ali e os meninos falaram que para ele poder fazer parte do grupo deles, ele teria que passar por um desafio e o desafio seria entrar na Casa Marsden. E o Ben aceitou. Mas algumas coisas meio estranhas aconteceram ali naquela casa. O Ben não sabe muito bem se foi alucinação da cabeça dele ou se ele realmente viu algumas coisas bem bizarras, bem estranhas. E isso é um negócio que ficou atormentando ele, nunca saiu dele, assim, sabe? Ele nunca conseguiu esquecer esse episódio que ele passou. É algo que realmente ficou atormentando ele com o passar dos anos. E aí ele resolve voltar para Salem para escrever uma história de terror sobre essa casa. E eu achei muito legal a maneira que o King falou sobre esse livro que o Ben vai escrever. Ele fala que o Ben volta para Salem para escrever sobre a Casa Marsden, para exorcizar os seus próprios demônios. E eu achei incrível, assim, ele ter falado da escrita dessa forma. E a gente pode pensar em outras áreas, assim, né? Não só no campo do terror, mas essa questão da escrita e dela exorcizar algumas coisas na nossa vida. Mas enfim, não vou me estender falando sobre isso agora. Então o Ben chega nessa cidadezinha, retorna, né, a Salem, e ele conhece a Susan, que é uma fã do autor, dos livros do autor. E eles começam uma amizade, posteriormente eles vão começar um relacionamento. E concomitantemente com a chegada do Ben, acontece o primeiro sumiço da cidade. É uma criança que acaba desaparecendo. E todo mundo ali na cidade, os policiais, os moradores, inclusive o Ben, saem em busca dessa criança. Mas infelizmente ela não é encontrada. E posteriormente o irmão desse menininho acaba falecendo, supostamente de anemia. E assim, a cena do enterro desse menino é muito triste, gente. Tem uma carga emocional, dramática, assim, muito grande. É uma cena bem triste mesmo. E eu esqueci de falar, esse livro aqui, como todo livro do King, é um livro, assim, bem violento, bem sanguinário. Então, se você é meio sensível com coisas assim, talvez você não goste dessa história. É um livro com vampiros bem raiz, assim mesmo. Então, que parte eu tava? Do velório do menininho, né? Que morreu supostamente de anemia. E aí, depois, outras coisas meio estranhas começam a acontecer também. Algumas covas no cemitério são abertas e o morto sumiu lá da cova, do caixão. Corpos começam a desaparecer do necrotério. E aí que entra o meu personagem preferido, que é o Mark. O Mark é uma criança ali de 11, 12 anos. E ele é, assim, apaixonado por esse mundo do terror. Ele ama histórias de terror, quadrinhos de terror, filmes de terror. Então ele é o primeiro a ligar uma antena ali, começar a suspeitar que a cidade está sofrendo uma invasão de vampiros. E esse menino, ele vai ser, assim, o principal que vai combater ali os vampiros. E é muito legal isso, porque ele é apenas uma criança, ele tem 11, 12 anos. Mas ele é muito legal. Esse personagem é muito interessante. O King escreve personagens criança de uma forma, assim, brilhante. Eu não sei como ele consegue escrever personagens crianças tão bem assim, mas eu sei que esse personagem é maravilhoso, é incrível. E aí, posteriormente, outras coisas estranhas começam a acontecer, e aí a gente vai acompanhar um grupo bem inusitado ser formado para combater esses vampiros. Então a gente vai ter o Mark, que é uma criança de 11, 12 anos, a gente vai ter o Ben, que é um escritor, a gente vai ter um professor de literatura, um médico e um padre, um grupo, assim, extremamente inusitado. E assim, gente, o final dessa história eu achei muito bom. Pra mim, não poderia ter um final melhor. E olha que eu acho os finais dos livros do King bem mais ou menos, assim, não são todos os finais que eu gosto. Na verdade, a maioria dos livros do King que eu li, eu não gostei muito do final. Mas esse aqui eu achei muito bom. É um final que faz total sentido e fecha a história de uma forma muito redondinha, assim. Como eu falei, eu nunca gostei muito de histórias de vampiro, mas o King conseguiu mudar a minha percepção sobre esses personagens, porque esse livro é muito bom, é um baita entretenimento.
Como eu falei, entrou pro meu top 5 do autor. É um livro, assim, que, apesar de ter esse começo meio lento, assim, é um livro que te prende do começo ao fim. É uma delícia, assim, essa história. Eu recomendo muito. Como eu falei, não sei se como primeiro livro do autor, eu acho que como primeiro não, mas se você já leu alguns livros do autor e ainda não leu Salem, mergulha nessa história aqui que você não vai se arrepender. É uma história muito, muito legal, muito bem contada, com personagens incríveis, assim. O Mark, eu acho que entrou pra minha lista de personagens crianças do King, pra minha lista de preferidos, assim, porque ele é um personagem muito bom, muito bem desenvolvido. Mas era isso, então. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo.